dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossas vidas constantemente, nos fazendo crescer progressivamente até atingirmos a estatura de Cristo, nosso exemplo. Amados, hoje, segunda-feira, estamos dando aqui continuidade ao estudo da nossa lição do livro de Romanos, a primeira lição, no capítulo 1 de Romanos, falando sobre o chamado. Esse é o título da nossa lição da semana, o chamado, né? Falamos aqui sobre o chamado de Paulo, Paulo também cita todos os santos que estão em Roma, que também foram chamados para ser santos, para trabalhar na obra do Senhor, né? Chamados por Deus através de Jesus Cristo, sempre citando isso. E ele deixa bem claro, né, que Paulo foi chamado para ser santo, né? E na segunda pergunta de ontem, nós vimos Paulo, na hora do chamado, assim, falando sobre o chamado, ele abre uma questão, assim, a pedra de toque, né, da grande revelação do Evangelho, que é a pessoa de Cristo, né? É através de Cristo que a gente tem acesso a toda a verdade. Ele é chamado de a sabedoria de Deus, ele é chamado de a palavra de Deus, né? Ele também, né, em toda a escritura sagrada, é a expressão por meio de quem o Pai resplandece a sua glória, né? Tudo é Jesus Cristo. E aqui a gente viu ele dizendo que Jesus era filho de Davi, naturalmente, né, em natureza, ele nasceu descendente de Davi e foi declarado filho de Deus em poder. Que poder? Quando desceu sobre ele o poder, o Espírito Santo, né? Igual Cristo disse lá no livro de Atos 1, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, ali também os discípulos foram batizados, selados, e aí também foram declarados, foram chamados filhos de Deus, né? A partir do momento em que o Espírito de Deus começou a habitar no coração dos discípulos. Que bênção isso, né? Continuando, né, o raciocínio aqui de toda a contextualização da mensagem que está no capítulo 1 de Romanos, vamos agora para a terceira pergunta da nossa lição. A primeira pergunta de hoje, na segunda-feira, que diz assim: quais as únicas duas pessoas que Paulo menciona como base de tudo aquilo que ele vai abordar em seu evangelho, ou em seu ministério? Paulo fala muito o meu evangelho, né? Ou seja, não dizendo que o evangelho é uma produção da cabeça dele, é algo que a mente dele criou, não. Está falando do seu ministério, está falando da sua pregação, né? Então, Romanos 1,9 diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, veja que Paulo começa logo dizendo, é uma questão principiológica do seu livro, ele está dizendo, olha, tudo que eu vou falar aqui para sempre tem essa estrutura, né? É que eu sirvo a Deus em meu espírito, né? Porque tem gente que vai dizer assim, tá vendo? Tem uma trindade aqui, está falando da palavra Deus, a palavra espírito e a palavra filho. Tem gente, né? Tem um pessoal aí muito preso à letra morta, descontextualizando, né, a Bíblia, tem esse tipo de compreensão aí, completamente desorientada, né, do contexto real. Ele está dizendo bem claro, porque a Deus, que é um ser espiritual, a quem sirvo em meu espírito, você não pode servir a Deus na carne, né? Ou seja, com a carne, você não pode agradar a Deus fazendo aqui um prato de comida para ele, né? Deus não depende disso. Você agrada a Deus no espírito, por isso que Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque Deus, a quem eu sirvo em espírito, ou seja, com toda a minha mente, entregando todos os meus pensamentos, os meus planos, as minhas intenções, o meu caráter, a minha índole, etc, etc. Sirvo como?
com base no evangelho de seu Filho. Ou seja, o evangelho é de Cristo ou o evangelho foi Deus que deu a Cristo? De novo aqui ele faz uma redundância, né? No evangelho de seu Filho, outros momentos ele fala, já lemos aqui que ele fala o evangelho de Deus, né? Paulo fala o evangelho de Deus, ele já deixa bem claro, né? Quando aqui mesmo no livro de Romanos, ele deixa bem claro, né? Que o evangelho é de Deus. E aqui ele deixa bem claro, ele fala de novo aqui, dizendo que no evangelho do seu Filho, ou seja, no evangelho que Deus nos deu através de seu Filho. Então, é testemunha. Deus é testemunha através de Cristo, de que Paulo, olha só, olha que coisa linda, Paulo vai testemunhar aqui. Ele está dizendo, porque Deus a quem eu sirvo, no Evangelho de Jesus, ou seja, Deus a quem eu sirvo, me é testemunha, ou seja, Deus, o Pai, era testemunha, ou seja, porque no momento em que Paulo orava, intercedendo pelos irmãos lá em Roma, ninguém via, ele estava segundo o que Cristo orientou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali, em secreto, ora ao teu Pai que está nos céus, e o teu Pai que está no céu ouvirá e recompensará. Aquilo que foi falado em secreto, quando o Pai responder, a resposta dele se tornará pública. O fruto da resposta se tornará público, né? É o que Cristo ensinou. E Paulo está dizendo que Deus é testemunha de que ele incessantemente fazia menção dos irmãos que estavam lá em Roma, para que Deus pudesse cuidar da igreja em Roma. Havia uma preocupação de Paulo, uma preocupação movida pelo amor. E ele faz questão de testemunhar para estimular em todos os irmãos também esse mesmo espírito. Porque quem se preocupa com os irmãos, obviamente nunca vai fazer mal aos irmãos, nunca vai explorar os irmãos. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder é como Paulo aqui, ó. E veja, respondendo aqui a pergunta, quais as únicas duas pessoas que Paulo menciona? Só tem duas pessoas. Na verdade, ele menciona aqui um terceiro personagem, né? Ou um quarto personagem. Ele fala Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, está falando de Deus e dele mesmo, de Paulo, né? No evangelho de Jesus, seu Filho. Então aqui, o Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, Paulo e a igreja, e os membros da igreja em Roma, quem ele menciona. Então, as únicas duas pessoas que tanto Paulo quanto os irmãos que estavam em Roma careciam ser atendidos por eles, é unicamente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Então, essa estrutura, Paulo vem falando desde o versículo 1 e vai continuar insistindo, né, apenas Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. Veja que isso é a introdução da carta. Ele já deixa bem claro na base, no princípio, a revelação principiológica, né, das pessoas que ele vai tratar em seu evangelho. Continuando, amados, vamos agora para a quarta pergunta, que diz assim: que objetivo tinha o apóstolo Paulo em ensinar sobre Deus e Jesus aos irmãos em Roma, aos romanos, né? A igreja que estava lá em Roma, né? Os romanos aqui era a igreja, e obviamente todo e qualquer romano que se aproximasse de Cristo, né? Se aproximasse da igreja para conhecer sobre Cristo, sobre Deus. Romanos 1, versículo 11 diz assim, Paulo diz, porque desejo ver vocês novamente, né? Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. E aqui a gente vê claramente que Paulo, obviamente, aqui, quando ele escreve aqui esta carta aos romanos, diz os historiadores que ele ainda não se encontrava preso em Roma, né? Mas que tenha escrito esta carta, se encontrava na cidade de Corinto, né, com os irmãos da igreja lá de Corinto, por volta do ano 57. Assim afirma a história, né? A história. Que ele planejava ir até Roma
estava planejando ir até Roma para tratar com os irmãos lá pessoalmente. Por isso que ele está falando assim, né? E aí, por volta do ano 57, por volta do ano 62, 61, 62, 63 aproximadamente, quando se aproximava o ano da morte de Paulo, né? Na década de 60 do primeiro século, quando ele vai escrever outras cartas, né? Carta aos Colossenses, Filipenses, né? Outros atribuem a ele também a carta aos Hebreus, tudo por volta ali do ano 62, 63, por ali, quando o apóstolo Paulo se preparava lá na prisão de Roma, e por volta do o ano 67 aproximadamente, né? 4 anos depois de ele escrever as últimas epístolas, ele foi decapitado, foi morto, né? Então, quando a gente analisa aqui esse texto aqui de Romanos, aqui do capítulo 1, que ele está dizendo assim, olha, é como se dissesse, eu estou em Corinto e desejo muito ver vocês. Quero conhecer a igreja, quero conhecer o irmão, quero estar com vocês. Conhecer os novos irmãos e estar com a igreja lá em Roma. Então, em Corinto estava na região da Grécia, né? E aí ele tinha que ir, provavelmente, pelo mar, né? Pelo mar Mediterrâneo, até a Itália, até Roma. Ele queria, obviamente, estar com a igreja. E ele deixa bem claro o que ele queria fazer lá. Ele queria comunicar aquela igreja, comunicar ou compartilhar, né, aquilo que estava nele, assim como aconteceu com Moisés, né? Que Deus foi lá e tirou do espírito de Moisés e compartilhou com 70 anciãos, né, para que pudesse ajudar Moisés, cooperar na obra, né, na difícil obra de conduzir um povo difícil, um povo de dura cerviz ali pelo deserto. Então, quando Paulo diz assim, eu desejo muito estar com vocês porque eu quero comunicar algum dom espiritual. Paulo era um homem de múltiplos dons espirituais. Então, esses dons que ele trazia, um tipo de dom ia servir para uma pessoa, para outra, e a igreja é edificada quando as pessoas olham para aquele que tem muitos dons e uma pessoa gosta muito daquilo que viu ele fazer, né? E as pessoas se identificam com aquilo e vai desenvolver aquele dom na vida dela, justamente para fazer com que a igreja seja edificada, que a igreja cresça, que os irmãos sejam atendidos, que a igreja seja, a comunidade seja beneficiada. Isso aí que era o que Paulo queria. Paulo queria comunicar dons espirituais para favorecer a igreja, para ajudar a igreja na sua militância, né? Olha que coisa interessante. O que nós vemos em muitos casos é que os líderes de hoje, eles marcam uma viagem para ir em determinada igreja, muitos deles, né, vão segundo os interesses, né? O interesse de arrecadar ofertas, né? Diz muita gente assim, rapaz, eu estou indo aí fazer um culto, uma grande festa, chamem os cantores, chamem a banda não sei de que, tal, uma grande festa que eu vou fazer aí, e aí o objetivo é ele fazer uma grande arrecadação de dinheiro, né? Então, como diz muitas, até músicas, né? Do cancioneiro popular aí do meio cristão, o evangelho virou negócio para muita gente, né? Mas Paulo era diferente, ó. Paulo queria comunicar dom espiritual à igreja. E ele sabia que, através desses dons comunicados, dessas bênçãos que são transmitidas, principalmente através do ensinamento da verdade, o povo recebia consolo espiritual, recebia conforto espiritual, né? Porque Paulo trazia consigo um testemunho muito poderoso de abnegação, de resiliência, de perseverança, diante de todos os desafios, né, e agruras que ele havia passado por causa do nome de Cristo. Prisões, açoites, humilhações das mais diversas, fome, nudez, foram tantas, né?
E era aquele homem que sempre dizia assim, olha, eu vou estar de pé para ver Cristo voltar. Ele acreditava que estaria de pé quando Cristo retornasse em glória. Ele morreu, morreu até pouco antes da sua morte. Ele mantinha firme essa esperança, até o momento em que ele é consolado pelo Espírito de Cristo, quando ele diz, olha, eu acabei a minha carreira, né? Eu vou dormir no Senhor, mas o Senhor, o justo juiz, já guardou a coroa da vida, que ele vai me dar naquele dia. Então, Paulo, ele antes de chegar a essa conclusão, de que ali havia chegado a sua hora, estava ali completamente consolado pelo Espírito de Cristo, sabia que ele ia descansar. Antes disso, Paulo tinha dito lá, falando lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15, ele vai dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então ele se colocava no meio daqueles que estariam vivos, olhando o retorno de Cristo em glória. Então esse homem era o homem que comunicava esse dom espiritual na sua pregação, no seu ensinamento, porque ele era vibrante, ele acreditava até o último momento, né? E aí chega um tempo, obviamente, depois de vários anos preso lá em Roma, não sei quanto tempo ele passou preso lá em Roma, né? 6, 7 anos, 8 anos preso lá em Roma. E então, quando o apóstolo Paulo descansa no Senhor, mas antes disso, ele foi, visitou e confortou a igreja dos romanos, dos cristãos em Roma.